Os 10 trilhões de dólares, ele é somente uma questão de tempo. Eu sei que o mercado está caindo agora, mas o que você precisa entender é exatamente o seguinte aqui, ó. Quanto mais o mercado cai, quanto mais ele cai, o elástico vai ficando cada vez mais esticado para então, pum, a alta ser cada vez mais exponencial. O bear market ele não começou, nós acabamos de sair de estamos de fato rumo a um ciclo de alta. É importante você entender que teremos quedas nesse meio do caminho. Mas eu estou hoje aqui para trazer de fato uma projeção do que pode ser, principalmente do Bitcoin, Ethereum e Solana, lá em 2025, quando a gente estiver atingindo o topo do mercado. Você também vai ter, obviamente, toda essa questão de por que estamos caindo agora, além dos outros acontecimentos que nós já tivemos, para você estar sempre ciente do que está acontecendo, para onde estamos indo, para você não se desesperar, quais são as próximas regiões de que possivelmente o mercado pode atingir, principalmente o Bitcoin. Algumas altcoins já estão totalmente esticadas, então a gente vai falar exatamente sobre isso, por isso que eu só peço aí o seu likezinho para você ter todo esse contexto aqui no conteúdo gratuito, que você vai saber o porquê, como estamos, para onde estamos indo e principalmente o que você deve fazer, porque no final, comparando tudo que a gente pode ter em 2025, o preço do Bitcoin, Ethereum e Solana cravados com dados aqui, você também vai ter uma projeção do que você pode fazer com o seu portfólio. Então, além de tudo, eu também vou te dar um plano aqui no final de como você pode construir o seu portfólio para esse período agora, para essa próxima metade do ciclo de alta, que seria de 2024, dessa metade agora nos próximos 6 meses, até mais ou menos ali 2025. Então, só ficar comigo, se inscrever no canal se fizer sentido e vamos cair aqui para dentro. Como eu mencionei, nós estamos rumo a esse maravilhoso número aqui, ó, cerca de 10 trilhões de dólares em um cenário otimista. O cenário realista, digamos que ficaria algo entre 6 a 7 trilhões, mas de acordo com o mercado está indo, de acordo com a política monetária e tudo que nós temos, acredito que 10 trilhões é um patamar plausível. E é aqui que a gente vai levar em consideração para nós fazermos as nossas projeções. Fica tranquilo que primeiro a gente vai entender justamente o seguinte: por que nós estamos esticados aqui no Short Term Holders? O preço do Short Term Holder está em cerca de 62, 63 mil dólares. Por isso que nós tivemos uma grande resistência aqui, como vocês podem ver, e justamente onde nós tivemos aquela suporte que nós tivemos aqui depois aquela primeira queda lá em abril. Seguramos, subimos e agora estamos tendo um reteste mais ou menos nessa zona aqui. Entretanto, todavia, como eu falei para vocês já no vídeo passado, que nós já tínhamos avisado os DeFizeiros também dentro do DeFiverso, que ele precisa se manter dentro dessa faixa de 63,5K a 61K. Vocês estavam aqui um pouco mais de tempo, vocês viram, se perder 65K, as altcoins iam sangrar. Ele perdeu 65K, as altcoins sangraram. Então, se você tá com aquela desculpinha de que, meu Deus, como que eu vou comprar mais a queda se eu não tenho mais dinheiro? Se você não tem mais dinheiro, provavelmente, quase certeza que você tá fazendo o gerenciamento errado da coisa. Porque se você consegue fazer uma análise de mercado, você consegue segurar esse caixa para momentos mais oportunos de compra, como foi o meu objetivo de ter avisado vocês que se caísse acima de 65K, as altcoins iriam sangrar. Como vocês podem ver, esse DeFizeiro aqui, hoje, depois de ele ter passado pelo DeFiverso, ele consegue fazer as análises sozinho, sem ficar dependendo de youtuber, sem ficar dependendo de diquinha, e consegue, de fato, fazer o gerenciamento para ter dinheiro para aproveitar esses momentos aqui. Então, tudo que você precisa fazer é buscar mais conhecimento e saber fazer uma análise de mercado. Você pode aprender isso aqui de forma gratuita aqui no meu canal, vai gastar mais tempo, vai gastar mais dinheiro, sim, ou você pode, de fato, entrar no DeFiverso dia 11 de julho, onde a gente vai abrir as vagas, e antes eu vou fazer uma aula aqui no YouTube, tá? Então, se você ainda não tem condições de entrar, tudo bem, vem para aula gratuita, você vai aprender muito, porque principalmente nessas aulas eu vou excluir ela depois do YouTube, porque vai ser um conteúdo que de fato não tem gratuito. E eu vou trazer para você conseguir de fato se preparar antes de eu abrir as vagas do DeFiverso, tá bom? Então só vem aí, a lista de espera vai estar aqui no comentário fixado. Aqui é um momento crucial, até 60,9K, que é justamente esse momento aqui, onde nós iremos ter o suporte mais forte, tá? Aí vem a questão, ok, Lucas, e se cair, para onde vamos? Nós teríamos aqui as outras regiões de suporte, obviamente, que foi onde a gente bateu essa 60K, onde estamos já aqui, que esse gráfico já está um pouco desatualizado, tá? O que fez cair, por que nós caímos até esse ponto aqui? Primeiro de tudo, mais uma vez, dentro do DeFiverso, falamos sobre as movimentações das carteiras ali alemã, onde nós temos o governo, né? Olha que negócio legal. Você confisca bitcoins, pronto, tem uma bag ali de 50K de bitcoins porque você confiscou, ao invés de ele acabar devolvendo, mas não, né? Enfim, eles acabaram vendendo cerca de 3 mil bitcoins, isso contribuiu um pouco para a queda. E, obviamente, a parte mais crucial aqui é a reprecificação da macroeconomia da taxa de juros. Nós tínhamos essa projeção aqui, ó.
essa era a projeção do corte de juros que nós tínhamos agora para 2024. Olha como o cenário mudou da macroeconomia. Isso aqui mudou muito, por isso que nós tivemos toda essa queda também, essa reprecificação, como eu já vinha mostrando para vocês, a liquidez global e tudo isso, tá? Então essa reprecificação também acabou machucando o mercado. Fora a venda dos ETFs que nós tivemos aqui, ó, 2,5 mil, 2 mil bitcoins, 1.600 bitcoins. Então nós também tivemos uma venda bem grande dos ETFs essas últimas semanas. A galera ficando com medo, vendendo e tudo mais. E o medinho da Mt. Gox acabar vendendo a quantidade de bitcoins que nós temos aqui. Nós já fizemos um estudo sobre isso também dentro do DeFiverse, eu trouxe um pouco para vocês aqui. Não são todos os bitcoins que serão vendidos, porque boa parte desses bitcoins, de acordo com cálculos da K33, cerca de 30% a 40% ele já foi vendido para instituições lá em 2015, 2016, 2017. Então não é tudo que vai ser vendido. Agora, o Bitcoin Cash, aí é que está o grande perigo, eu tomaria cuidado se eu holdasse, tá? Dito isso, vamos cair ainda mais? Eu não acho que passa de 60k devido a justamente aquele gráfico que eu mostrei para você da semana passada do floor price do Bitcoin, onde ele acabou tendo um range de 60k a 70k, então acho difícil de cair agora de 60k, é onde está o preço dos short term holders também, tá? E é onde nós temos a média das quedas, meus queridos e queridas. Todo ciclo, ele tem uma média de quedas. Nós tínhamos quedas de 70% a 60%, tivemos quedas de 32%. No ciclo passado, tivemos quedas que rondaram 60% a 50%, mais ou menos essa faixa aqui, porque nós tivemos o Covid. No momento que estamos agora, as quedas elas não estão passando de 20%. Fica em torno de 20% aqui. Por isso que até 60k é onde nós batemos essa queda de 20%, onde nós podemos bater. Até o seguinte momento, nós estamos com 16% de queda, até aqui. Se ele romper 60k, ele buscaria essa linha vermelha aqui, que está em cerca de 58k. Não seria bom ele romper justamente esse 60k, por quê? Porque ele sairia da sua tendência de alta. Eu vou remover os desenhos aqui. Se a gente traçar sempre no longo prazo, a gente consegue ver que o Bitcoin ele ainda continua na sua tendênciazinha de alta aqui, tá? Ó, a gente consegue ver claramente isso. Só que se ele romper, ele acaba vindo retestar essa ponta de 58k aqui. Então podemos ir visitar? Podemos vir visitar aqui, mas o suporte ele acaba sendo muito forte aqui, ou podemos fazer um double fundo aqui, ó, retestar o mesmo fundo anterior, para daí a gente esticar com tudo, que foi o exemplo do elástico que eu dei para vocês, agora ele já não está mais aqui para eu fazer novamente, tá? Mas fica o exemplo para ficar mais claro do que de fato isso pode vir a acontecer. Agora, para onde estamos indo? O ciclo de mercado ele continua, ele não mudou, nós continuamos no ciclo de longo prazo, até que a gente comece a cair muito forte e comece a ser rejeitado pela faixa de bull market, que eu acho que isso não vai acontecer devido a todos os catalisadores positivos que nós vamos enfrentar, principalmente nesses próximos 6 meses de mercado. Quando a gente olha mais uma vez o M2, aquele gráfico que eu mencionei para vocês, que é para a gente monitorar a liquidez global, que o mercado anda junto com ele, como a gente pode ver, de outubro e novembro aqui de 2023, a gente subiu porque nós tivemos essa liquidez também entrando. Tivemos uma queda agora na liquidez e nós já temos a China imprimindo dinheiro, já temos outras economias imprimindo dinheiro, o que nas próximas 2 semanas podemos ter a liquidez aumentando de novo e o mercado subindo novamente. Por isso que eu falo, a taxa de juros ela ainda vai cair. O mercado está precificando justamente esse afrouxamento quantitativo que eu já mencionei para vocês aqui, por isso que é importante você se inscrever no canal e pegar os conteúdos que são acumulativos aqui. E outro ponto é o mercado de futuros. Lembra que eu mostrei para vocês aquela quantidade enorme de shorts falando para você que aquilo era perigoso? Agora nós temos um pouco do inverso acontecendo, que é o quê? A maioria da galera do mercado está precificando 100k no Bitcoin, ó, 78k, 90k, 115k. Que é o que? A galera apostando na alta. Temos a maioria das pessoas aqui, as maiores velas estão apontadas para a alta, para que o Bitcoin agora vá para o rumo de 78k e 100k aqui. Então isso me mostra que quando nós estávamos no halving, inclusive, nós tínhamos isso aqui apontando para cerca de 60k, 65k no preço do halving. Eu de fato olhei para aquilo e falei, eu acho que isso talvez vai ser difícil de acontecer,
mas quando nós olhávamos para o Stock to Flow, apontava a mesma coisa. Então eu mencionei isso para vocês, também me chamaram de louco. Aqui é a mesma coisa que está acontecendo agora, está mostrando nos próximos 6 meses que a gente pode de fato encontrar esse 78K, 80K, 100K aqui, o que de fato para mim faz muito sentido nos próximos 6 meses de mercado, e o próprio mercado já está apostando nisso daqui. Agora, qual pode ser o preço? Aqui fica de fato o motivo do seu like se você ainda não deu, porque agora a gente vai entrar a fundo nos valores de mercado. Eu vou fazer de fato uma projeção baseada em porcentagens de market share. Então não é uma coisa que eu estou tirando da cabeça aqui, é uma coisa que de fato a gente está tirando de dados dentro do mercado, tá? Então até aqui o que nós tivemos? Tivemos essa queda do Bitcoin vindo até 61K, 61,2K, que é o que está o momento agora que eu estou gravando esse vídeo, possivelmente segurando em 60K, o que seria muito bom se ele segurasse. Se ele não segurar em 60K, o próximo suporte seria em 58K, então fica já mais uma vez aqui para você fazer o gerenciamento da sua carteira e do seu caixa, tá? Se passar de 68K, aí você aperta o cinto, segura a mão de Satoshi e vai, porque aí a gente pode cair para patamares muito mais baixos, tá? Embora todo o suporte esteja ali em 60K, naquele range que eu mencionei para vocês. Dito isso, podemos continuar caindo? Sim, a 58 temos a Mt. Gox, mas temos todos esses catalisadores positivos para acontecer também. Macroeconomia, mercado reprecificou, temos ETF de Ethereum, temos tudo isso ainda para acontecer. E ainda temos essa outra pernada para surfar, isso vai entrar de liquidez e a gente vai surfar patamares mais altos. Essa é toda a minha visão de mercado, ainda falta 20 dias daquela projeção que eu havia feito depois do halving daqueles 70, 80 dias lá, fechou? Beleza, agora, para onde podemos estar indo em preços de Bitcoin? Olhando para a sua dominância de mercado. Quando olhamos para a sua dominância de mercado, o Bitcoin hoje está em cerca de 58%, 57%, está marinando mais ou menos nessa faixa aqui. Quando a gente leva em consideração o pico do último bull market, a dominância do Bitcoin ela caiu aqui para patamares de cerca de 38%, 40%, mais ou menos essa faixa aqui. Especulando que a segunda bull run aconteça, a segunda onda de alta que aconteça, e nós temos de fato a temporada das altcoins batendo cada vez mais forte, é normal que a dominância do Bitcoin ela caia. Eu vou fazer a projeção que ela caia pelo menos nesses patamares aqui, ó, de 44%, 42%, tá bom? Mais ou menos nessa faixa que ela atinja mais ou menos o mesmo patamar. Eu não vou fazer a projeção que ela vai cair muito mais do que isso aqui, tá? Porque temos ETF de Bitcoin, temos um grande interesse por Bitcoin, então não acho que ele vai cair muito para longe disso aqui, até porque isso aqui é um suporte muito forte, tá? Retestamos várias vezes isso daqui no ciclo passado e não passamos. Então vou ser realista e vou dizer que mais ou menos 40%, 42% é o que o Bitcoin vai chegar. Se a gente assume 10 trilhões de valor de mercado para o mercado cripto como um todo, o Bitcoin pegando 40% disso, morderia cerca de 4 trilhões, o que colocaria o preço do Bitcoin em cerca de 200k a 210k. Uma valorização no preço atual de cerca de 3 vezes. Nada mal, não é mesmo? Isso, inclusive, bate com a projeção que eu já havia falado nas aulas passadas, há 3, 4 meses atrás, que nós temos normalmente o Bitcoin fazendo 3 vezes no seu último topo. Então, o último topo lá no ciclo passado foi algo entre 21k aqui, mais ou menos 20k. 3,3 vezes batemos cerca de 70k, que foi o topo de 2021. Se a gente pega 3 vezes o topo de 2021, dá mais ou menos 200 mil dólares, 210 mil dólares, o que daria cerca de 40% da dominância a um valor do mercado cripto de 10 trilhões, mordendo 4 trilhões, o que daria cerca de 200k. Então, eu acho plausível isso de fato de acontecer, nós chegarmos a esse preço aqui, tá? Então, total valor de mercado, Bitcoin mordendo 40%, temos X preço, que normalmente é aquilo que ele faz 3 vezes no seu último topo, se a gente pega a história aqui. Quando a gente pega a Ethereum, a gente pode ver o seguinte, ela se manteve muito nessa sua dominância aqui, ó, desde o bull market lá que nós tivemos de 2021, ela manteve a dominância algo entre 20% a 17% aqui. Eu vou assumir que a Ethereum vai continuar nos seus 17%, 20%. Por quê? Porque nós temos uma competição absurda hoje de L1, Solana, Phantom, Avalanche, e as L2 também pode acabar atrapalhando a Ethereum nesse meio do caminho. A dominância delas aqui. Então, como nós vamos ter mais concorrência de mercado, eu vou assumir que a Ethereum pelo menos vai manter a sua dominância. Nós já vimos o contrário acontecendo. Nós vemos Solana subindo absurdamente, ganhando dominância, Ethereum perdendo. Então, por isso que eu vou assumir o mesmo patamar de dominância aqui. Com o valor de mercado a 10 trilhões, nós teríamos Ethereum chegando a 1,7 trilhões de dólares, o que teria um preço de 12k a 14k,
tendo uma valorização agora algo entre 4 vezes a 5 vezes. Isso, inclusive, bate mais uma vez com o que eu falei nesse vídeo aqui. O cenário mais otimista possível, ela aumentando a dominância dela, algo entre 25% e 28%, ela poderia chegar em 22K. Mas a minha meta realista nesse vídeo, se você quiser assistir, é só entrar no meu canal para você ver, já faz mais de um ano isso daqui. Eu falei que seria algo entre 12.800 dólares ali. Então também está junto com aquilo que eu já havia falado, tá? Se vir mais do que isso, beleza. Aquilo que eu sempre falo para vocês, eu gosto de ser surpreendido de uma forma positiva do que eu ser surpreendido de uma forma negativa. Então, se eu faço uma projeção realista, com o pé no chão, em que Ethereum pode chegar a 12K, se ela chega a 20K, maravilha, eu fui surpreendido de uma certa forma positivamente, tá? Então, eu sempre faço um cenário realista e o mais otimista, eu sempre trago para vocês aqui o mais realista para que a gente esteja, de fato, uma surpresa positiva caso venha acontecer. E agora o mais quente também, vamos pegar a parte de Solana. Qual pode ser o preço de Solana em 2025? Se você ainda não deixou o like, vocês são malvadões, então não deixe de deixar o like aqui, me ajuda muito desse lado aqui, tá? Quando a gente pega a Solana, então nós temos o seguinte, no bull market passado, ela bateu uma dominância de mercado, algo entre 2,79%. Não estamos no pico do mercado ainda, tivemos a primeira onda de alta e Solana já subiu, batendo cerca de 3%, 3,5% aqui, quase cerca de 4%, ou seja, a dominância aumentou. Eu vejo a dominância de Solana aumentar nesse ciclo agora? Sim, devido ao varejo, devido a meme coins, devido a como a rede está trabalhando e devido a como o mercado está precificando tudo isso. Então, acho que a gente pode ter uma leve alta na dominância de Solana. E quando eu falo leve, há algo entre 5%, 4,5% mais ou menos nesse patamar aqui. Não que isso daqui vai bater 10, 15, 20%. Não, seria meio surreal a gente admitir isso. Mas acho que algo entre 5% é plausível, como a gente teve essa alta explosiva aqui em 2021. Você pode ver que ela vem segurando muito bem nesses patamares aqui. Então vejo cerca de 5%. Chegando a 5%, a Solana morderia o valor de mercado de 500 bilhões de dólares, com o mercado batendo 10 trilhões, o que colocaria ela a um preço de 862 dólares e uma valorização a partir de então cerca de 8 a 10 vezes, tá bom? Ela chegando a 500 bi, se o mercado bater 10 tri e se ela morder 5% aqui, tá? Vocês conseguem refazer essas contas se vocês quiserem com as projeções de vocês, tá? É só pegar esses 10 trilhões de valor de mercado, ver quanto de dominância certa criptomoeda pode morder, pegar o valor de mercado dela e dividir pelo número de moedas que já existem no mercado, tá? E aqui eu fiz um bônus, que seria o quê? O mercado DeFi como um todo, para mim te dar daí no final, que para eu te dar, né, para mim te dar a foda, para eu te dar uma carteira que você pode se basear, não copiar, mas para você ter uma noção, principalmente se você está entrando no mercado agora. Mas você não pode faltar dia 11 de julho, que eu vou fazer 2 aulas aqui no YouTube para você, de fato, pegar todo o contexto e estar preparado. Aí, se quiser dar um passo a mais que nem esse DeFizeiro aqui, que parece a mãe de Ná, agora como eu mencionei para vocês, que sabe analisar mercado, é só você entrar no DeFiverse, tá? Não percam que essa, de fato, vai ser as últimas vagas antes dessa segunda onda de alta. E aí nós temos o mercado DeFi. Hoje o mercado DeFi está com cerca de 87 bilhões de valor de mercado. O mercado DeFi como um todo. Pendle, Maker, Ena, Aave, o mercado DeFi como um todo. E aqui nós temos uma dominância hoje de cerca de 3,7%. Algo entre 4% aqui, tá? Quando a gente pega o que isso foi no bull market passado, a gente consegue ter uma noção, ó, de que ele estava aqui em cerca de 6,73%. Vamos arredondar para cerca de 7% de dominância que ele pegou no último bull market aqui, como a gente pode ver. Hoje, a dominância dele, o mercado, está em cerca de 88 bilhões, como eu mencionei para vocês. No último bull, ele bateu aqui, ó, cerca de 200 bilhões, ou seja, mais ou menos essa média de cerca de 7%. Então, assumindo que ele também consiga morder 7% do valor de mercado, Lucas, por que 7%? Porque nós temos muito interesse no mercado DeFi, é um dos mercados mais fortes que nós temos no mercado cripto e com a BlackRock agora lançando fundos de RWA, tudo isso chama ainda mais atenção para DeFi. Então eu assumo que pode chegar a 7% novamente de dominância, o que daria a um valor de mercado como um todo cerca de 700 bilhões de dólares. Uma valorização do setor em cerca de 8 vezes. Por isso que eu falei para vocês no vídeo passado que 10 vezes acaba sendo, não vou falar fácil, né? Porque você tem que saber analisar
tem que fazer todo de fato seu gerenciamento, mas é possível de vir acontecer sem uma certa dificuldade gigantesca assim. Por isso que eu acredito que Pendle, ENA, Maker são protocolos aqui que pode vir a fazer 10 vezes, justamente porque o setor como um todo pode fazer 8 vezes, e eu vejo muito Pendle saindo de $1 bilhão para pelo menos 10 bilhões de dólares. A ENA, a mesma coisa, saindo de $1 bilhão para 10 bilhões de dólares. Por quê? Porque todo o setor tem uma possibilidade de morder cerca de 700 bilhões de valor de mercado. Então, por isso que eu gosto muito desse setor aqui. Agora, por isso que Bitcoin só na carteira, você tem que ter uma diversificação, porque olha o patamar. Se a gente aprende a olhar agora com esse segundo nível de pensamento, tirando a conclusão disso tudo agora, o Bitcoin, comparando aqui, ele pode chegar a 200 e 210k, sim, mas a sua porcentagem da dominância, a probabilidade é que ele caia pelo menos uns 10%. Ou a dominância do Bitcoin, não o preço, a dominância dele. E o resto, a tendência é que suba. Então, como que eu poderia estar administrando a minha carteira aqui? Eu queria ter trazido aqui também um DIA para vocês. O mercado DIA está em cerca de 27 bilhões. Muito pequeno se a gente compara com o resto do mercado. Mas eu não consegui achar uma porcentagem porque esse mercado aqui era meio que inexistente naquela época no mercado cripto. Então, nós temos cerca de 27 bilhões. Se a gente assume que esse mercado vai bater míseros 100 bilhões de dólares, já estamos falando quase de 5 vezes daqui do setor como um todo, e que eu acredito que ele vai bater muito mais, tá? Então, só para vocês terem uma projeção. Como que eu poderia estar montando essa carteira? Dado que o Bitcoin vai cair 10% na sua dominância e o resto tende a aumentar, Bitcoin pode ser cerca de 30%, 20% a 30% da minha carteira. As minhas L1s pode ser algo entre 40% a 50%. Por quê? Porque eu ainda tenho upside de 8 vezes ali. O DeFi pode fazer parte de 10% da minha carteira, IA 5% e Game 5%. Por que isso está dessa forma? Porque nós estamos no menos arriscado possível para o mais arriscado possível. Porque games também pode morder uma fatia maior e o valor de mercado ser maior. Mas vai ter muitas altcoins ali no meio do caminho. Você precisa fazer boas escolhas. Por isso, não perca a aula do dia 11 de julho. Eu vou te ensinar a identificar as melhores narrativas e te ensinar a escolher os melhores projetos dentro dessas narrativas aqui. É só se inscrever no link que está aqui embaixo no comentário fixado. Então, essa seria uma carteira que eu usaria com base no que eu acabei de te mostrar. Um upside para certos setores, um downside para outros setores, como no caso do Bitcoin, mas seria uma carteira de fato com o gerenciamento aqui, com uma perspectiva, um fundamento relacionado a ela, tá? Só me seguir no Instagram, lucas.amêndola, com 2 As no final, para você aprender muito mais, tá? De uma forma gratuita. E essa aqui, de fato, são as minhas projeções com base no que eu estou investindo e olhando para esses próximos meses aí, porque o bear market ele ainda não está aqui, nós acabamos de sair de um. Eu acredito que a gente vai surfar patamares mais altos, tá? E é isso que eu trago para vocês, sempre te ajudar a surfar esse ciclo de mercado. Se você gostou, deixa o likezinho que me ajuda muito. E não perca dia 11 de julho, que eu te espero aqui no Instagram, aqui no YouTube, às 19 horas. Desculpa, pessoal, é segunda-feira, é muita informação, segunda-feira é sempre um dia muito cheio. Tamo junto, até a próxima e ótimos lucros.